Olá a todos e todas, eu sou Fernando Baptista, do Centro de Formação da OIT de Turim, e eu serei o facilitador da nossa sessão de hoje, que será sobre as visitas de estudo da Academia de Economia Social e Solidária. Essa é a nossa primeira edição virtual, então nós temos a tradição na academia de fazer visitas de estudo, e que foram presenciais nas academias anteriores, onde os participantes eles tinham a oportunidade de ir até empreendimentos da economia social e solidária do país que hospedava a academia. E nós, nessa academia, na 12ª edição, nós tentamos transmitir a mesma experiência das academias anteriores, só que de modo virtual. Então, nós vamos aqui hoje fazer uma visita virtual a 2 empreendimentos de economia social e solidária, 2 organizações portuguesas, e vamos conhecer um pouco mais sobre o que essas organizações fazem, como são organizadas, e temos aqui, para isso, nós temos vídeos das organizações e temos também os representantes das organizações que vão conversar com a gente aqui hoje. Então, essa vai ser basicamente a nossa primeira sessão da academia hoje, né? E para isso eu tenho aqui algumas pessoas que eu vou apresentar, que vão estar comigo ao longo dessa sessão, mas eu gostaria antes de fazer 2 comentários sobre gerais. O primeiro, que está relacionado com como tem sido a academia até agora, e principalmente com a questão das traduções, que nós percebemos que houveram alguns problemas, principalmente na sessão de ontem, relativa a traduções, né, as interpretações, e eu queria dizer que a nossa equipe técnica do Centro de Formação está trabalhando duro aqui para resolver esses problemas, e acreditamos que hoje as coisas vão ser mais fluídas, então pedimos desculpa pelos transtornos que houveram, principalmente ontem, e estamos aqui atentos para que a coisa saia da melhor maneira possível em relação às interpretações. E também gostaria de lembrar aos participantes que nós temos na sexta-feira uma atividade muito interessante, que é o Marketplace, que vai ser, na verdade, uma experiência de intercâmbio entre as pessoas, os participantes da academia. É um ponto muito importante desde da primeira academia, que os participantes eles possam intercambiar, trocar experiências, conhecer uns aos outros. E o Marketplace vai ser uma excelente oportunidade para isso. E nós pedimos para as pessoas, os participantes, que gostariam de apresentar alguma experiência, seja a sua organização, uma experiência sua da economia social e solidária, que nos enviem um e-mail pelo e-mail socialeconomy.itclo.org, é o e-mail principal da academia, que nós vamos, se você estiver interessado, nós podemos criar uma mesa virtual para você no Marketplace. Então, vai ser uma mesa através da qual você vai poder receber pessoas e elas vão conversar com você e você vai poder expor sua experiência. Então, se você tivesse interesse de ter uma mesa, digamos, um stand no nosso Marketplace, por favor, envie por e-mail, para o e-mail da academia, o seu interesse, e é simplesmente isso. Nós vamos preparar uma mesa virtual para você. E muito bem, então, passamos aqui essa fase dos avisos, né? E eu vou, então, agora falar sobre as visitas de estudo em si. Nós temos hoje duas organizações. Semana que vem teremos outras 2, então, essa é a primeira parte das visitas de estudo. E hoje, nossa primeira organização vai ser a Escolinha de Rugby da Galiza. E nós temos a representante dessa organização, que é a Maria Gaivão, que é diretora da Escolinha de Rugby da Galiza. Ela vai conversar com a gente daqui a pouquinho. E para essa conversa, nós temos aqui uma jornalista, que é a Betânia Pagim, que ela vai ser a moderadora da nossa conversa com a Maria Galvão. Então, eu gostaria de apresentar para vocês a Betânia, e daqui a pouquinho vocês vão ter a possibilidade de vê-la e de conversar com ela.
E para iniciar a nossa primeira visita, nós vamos começar passando um vídeo, que é o vídeo da escolinha de rugby. Depois, essa primeira visita vai durar 45 minutos e depois vamos passar para a nossa segunda visita, que vai ser o Museu da Seda, também outro empreendimento muito interessante. Então, eu gostaria de pedir agora ao nosso pessoal técnico que comece passando o vídeo, o primeiro vídeo, que é o vídeo da escolinha de rugby da Galiza, e em seguida nós vamos ter a conversa com a Maria Gaibão. Este bando de pombos faz o seu voo diário de preparação para futuras competições. Ali ao lado, os alunos da Escola de Rugby da Galiza terminam o aquecimento para mais um treino. Nesta escola preparam-se atletas, mas sobretudo formam-se homens e mulheres para trabalhar em equipa. Através do rugby, e mais do que qualquer outro desporto, eles percebem e vivem a possibilidade de nós podermos ser diferentes, mas fazemos parte de uma equipe, e essa equipe cresce, essa equipe vai para a frente ou para trás, mas está junta. E ali, os altos, baixos, magros, grandes, gordos, negros, ciganos, têm todos lugar. A Escolinha de Rugby da Galiza é uma iniciativa da Misericórdia de Cascais, fundada em 2006 para integrar 100 crianças da freguesia do Estoril e arredores, conta com cerca de 150 atletas. Nós não somos um clube de rugby tradicional, no sentido que vêm cá, treinam e vão-se embora. Isto é muito mais, isto é um convite, e os miúdos e os pais que quiserem aceitam aquilo que lhes é oferecido ou não, mas a escola tem, para além dos treinos de rugby, tem na área da saúde um gabinete de fisioterapia, mas também temos a sala de estudo, que é um convite do primeiro ao 12º ano a querer tomar boas decisões e a poder ser muito melhor aluno e também, de alguma forma, trabalhar nisso no futuro. A comunidade da Galiza não tinha tradição de rugby, mas hoje crianças e jovens têm neste desporto um projeto de vida. É o caso de Tobias. Foi um dos jogadores fundadores da escola, hoje é treinador do Sub-8. É um misto de alegria. Eu venho, como costumo dizer, enche-me o coração isto tudo. Ou seja, eu venho cansado das aulas, provavelmente, venho mais em baixo, venho mais concentrado. Chego aqui e uma alegria imensa, divirto-me, mesmo a sério. E pensar, acima de tudo, pensar que eu aprendi aqui, ou seja, com os treinadores antigos e essas coisas todas, eu pensar que posso transmitir a mesma sensação para eles, ou seja, sempre pensei, epá, quando for mais velho, quando era pequenino, quero ser, os meus treinadores eram o meu ídolo, por assim dizer. Eu quero passar esta mesma mensagem a um bocado a estes pequeninos que estão a passar pelas minhas mãos, aliás. E enche-me o coração em pensar isto, que eles um dia vão olhar para mim como um exemplo e que vão seguir os mesmos passos que eu. Se seguirão ou não sabemos. Certo é que já é um orgulho receber elogios do treinador. Foi em abril que eu comecei a treinar e desde então eu comecei a treinar muito e o Tobias acha que eu sou um jogador bom. A modalidade é praticada por crianças e jovens e em todas as idades é jogada de modo diferente. Mas todos aceitam os mesmos valores: compromisso, respeito, aceitação da diferença e entrega ao trabalho. No final do jogo temos uma equipa forte, coesa e com vínculos para o futuro. Muito bem. Então, esse foi o primeiro vídeo. Antes de passar a palavra para a Betânia, que vai moderar a nossa conversa, eu gostaria de dizer o seguinte, também a prática da visita de estudo, que aconteceu até hoje nas academias anteriores, ela sempre teve muito baseada nas perguntas dos participantes. Então, o que acontecia? A gente ia, visitava uma organização, normalmente tinha uma apresentação, mas logo em seguida os participantes começavam a fazer suas perguntas para os representantes da organização, para que a ideia aqui é que essa seja uma conversa entre os participantes da academia e o representante da organização, mediada, moderada pela Betânia. Então, para isso, nós gostaríamos de pedir a vocês todos que escrevam as suas perguntas no chat box,
Então, pode escrever em qualquer um dos idiomas da academia e nós vamos garantir que as suas perguntas estejam incluídas aqui na moderação da Betânia. Então, basicamente, vai ser esse, o chatbox, vai ser o meio através do qual vocês vão poder colocar aqui as perguntas e interagir com os representantes das organizações. Então, eu gostaria, então, de agora passar a palavra à Betânia Pagim, que vai entrevistar e moderar essa conversa nossa aqui, todos os participantes, com a Maria Gaivão, que é a diretora da Escolinha de Rugby. Então, Betânia, você tem a palavra. Obrigada, Fernando. Bom dia a todos. É um gosto enorme estar aqui. Cumprimentos ao mundo todo. Vejo gente de vários países. É um gosto ver tanta adesão. E devo dizer que, a preparar essas visitas, tive a oportunidade de conhecer 4 projetos muito interessantes e apesar de ser virtual, nunca é tão rica quanto uma visita presencial. Acho que os participantes da academia vão ter a oportunidade de conhecer bons projetos daquilo que a economia social e solidária em Portugal faz. A Maria, não sei se já está cá, não a vejo, não a ouço. Olá, Maria. Não está? Olá, Betânia. Está, Maria. Então não podemos ver a sua carinha? Acho que será aqui? É aqui, já está. Maria, eu acho que a primeira coisa a primeira pergunta a propósito da escolinha de rugby é perceber como é que a escolinha de rugby trabalha, como é que no terreno a escolinha de rugby trabalha os valores que nós ouvimos no vídeo: compromisso, respeito e, sobretudo, aceitação da diferença. Como é que o rugby promove esses valores todos, Maria? Promove porque o próprio rugby em si assume essa identidade que é a capacidade de aceitar e integrar a diferença. Podíamos ter feito aqui uma escola de badminton ou de futebol ou o que quer que seja, mas nunca teríamos o caminho que temos agora, exatamente por essa integração. Isso é o maior desafio que o rugby, e neste caso a escolinha, faz aos miúdos, que é eles serem aceitos e individualizados por aquilo que eles são como pessoas, independentemente do seu peso, do seu tamanho, do seu humor, da sua raça, das suas preferências, porque o valor individual vai fazer a diferença na comunidade, neste caso, de uma equipa. Um miúdo nosso que pesa 120 quilos e que joga ao lado do miúdo que tem 60, um é avançado, o outro é 3/4, e os dois são fundamentais na equipe pelas posições que têm. Isso faz logo a diferença. Isso faz uma comunidade viva de talentos e de dons, onde a capacidade individual trabalha para o bem comum. É juntos que avançam, é juntos que recuam. E como é que as crianças e os jovens entram na academia? Qual é que é o processo, Maria? Isto não é uma academia, isto é uma escola. Desculpem. Não faz mal. Isto é uma escolinha de rugby, que é integrada num centro comunitário que pertence a uma entidade privada de solidariedade social. Como é que os jovens chegam? Eles começaram por chegar, a escolinha tem 15 anos, eles começaram por chegar pelo convite de fazerem parte de um projeto. Uma modalidade que eles não conheciam. Nós cá em Portugal, a modalidade é do Cristiano Ronaldo, é de futebol, não é de rugby. O rugby ou está dentro dos clubes tradicionais e mais elitistas, ou então está em clubes como o nosso, que começam a trabalhar nesta nova modalidade, a fazer este desafio. E, portanto, eles começaram por curiosidade, começaram a perceber várias coisas que são muito duras, no sentido que o autocontrole, o autodomínio são essenciais, e estamos a falar de comunidades onde muitas das vezes isso é duramente testado, e começaram a gostar e tem-nos chegado. E tem sido o crescer aqui dentro pequenino, o trazer os irmãos mais novos, o abrir isto às escolas, onde nós também entramos para lhes apresentar o que é o rugby, ou os jogos de rugby, não é o rugby em si,
e pronto, vai muito pela demonstração, pelo passo-a-palavra e pela individualização dos miúdos. Eles não são um número, eles são pessoas e têm nome e têm uma história. Mas para poderem fazer parte da equipa de rugby aí da escolinha, é preciso, por exemplo... Eles têm que vir treinar e têm que perceber se é isto que eles querem. Se gostarem, há uma parte logo a seguir, que é uma parte mais administrativa, que tem que ser feita. Eles têm que fazer um exame médico, como em todos os outros desportos, para serem considerados aptos a poder jogar no rugby. Vão ter que fazer uma inscrição e vamos ter que lhes dar um seguro para os poder federar. Os nossos miúdos todos estão federados, têm um seguro e têm o direito a serem protegidos no caso, por exemplo, de um acidente, no caso de uma lesão, etc. Depois aí formaliza-se, é obrigatório. Aliás, eles depois, quando começam a jogar, só o podem fazer se estiverem inscritos e se estiverem federados. A escolinha de rugby funciona no âmbito do ATL da Galiza, não é? Que é um equipamento social da Santa Casa da Misericórdia de Cascais. Esse ATL da Galiza existe desde 1983. E a casa-mãe. Exato. E a casa-mãe, exato. E está vocacionado para trabalhar diretamente com a comunidade da Galiza. Corrija-me se eu estiver errada, Maria, por favor. Em 83, quando nós viemos abrir esta casa, que é o ATL da Galiza, é a casa-mãe, daqui começou tudo, viemos porque os miúdos viviam todos em barracas, numa comunidade chamada do Fim do Mundo, miúdos especialmente da comunidade cigana e das comunidades vindas de África, e eram miúdos que estavam desadaptados e desintegrados na escola primária. E começa daí o pedido de intervenção e a minha instituição começou a trabalhar na área que nós temos especial apetência, que é trabalhar nos tempos livres, no pós-escola. Portanto, o ATL começou desde 83 a chamar e a receber e a acolher esses miúdos. Só muitos anos depois, portanto, o ATL tem 38 anos e só há 16 é que nós entramos no mundo do rugby, porque já havia um caminho comunitário feito, já havia uma comunidade connosco a fazer este caminho. E ao longo desse caminho, Maria, qual é que é o impacto do ATL da Galiza junto da comunidade? Como é que vocês avaliam esse impacto? Foi possível resolver alguns problemas sociais, por exemplo? Os problemas estão sempre a alterar, não é? Mas qual é a sua avaliação? Eu acho que nós devemos e temos que continuar a fazer muito em termos de trabalhar com eles outros caminhos para quebrarem este ciclo horrível da pobreza. Isso sim, mas nós não somos o governo, nós não somos a Câmara, nós não vamos dar casas, nós não vamos fazer nada. Nós vamos ajudar a trabalhar mentalidades e depois a opção será sempre deles. É como no rugby. Eles podem trabalhar com os treinadores, como trabalham connosco como educadoras, mas depois a decisão será sempre deles. É uma decisão livre e a opção será deles. E nesse aspecto o ATL da Galiza e agora a escolinha tenta levá-los a ir mais alto e mais longe, isto é, dar-lhes a possibilidade de eles escolherem e poderem alargar as suas opções, mas depois são eles que têm que fazer esse caminho. E fazemos articulado com outras organizações, com a Câmara, com a Segurança Social, com os centros de saúde, articulados sempre. Quantas crianças é que hoje o filme já tem algum tempo, não é atualíssimo? Quantas crianças é que estão na escolinha de rugby, Maria? Neste momento, em tempos de pandemia, e nós tivemos um ano sem, por exemplo, poder fazer contacto físico, o rugby era considerado um desporto de alto risco pelo contacto, das placagens, etc. Houve um decréscimo, como é óbvio. Neste momento, nós temos cerca de 162 jogadores, desde os 3 anos dos megabambis até aos séniores. Os séniores têm que idade? A partir dos 18, 19, 20, 21, 22 anos. Ok. Os jovens. E entre os treinadores da escolinha de rugby, são voluntários ou são trabalhadores? São voluntários. São voluntários e alguns deles são nossos ou atuais ou antigos jogadores, tal como o Tobias, que agora
já receberam muito, agora também têm que dar aquilo que aqui receberam, aquilo que aqui beberam. E isso é muito importante, porque é aí que se vai passando também aquilo que é a nossa raça, aquilo que é o nosso valor, a nossa maior valia, que é a pessoa, que é o individualizar, que é o ter regras, mas viver essas regras bem, com qualidade. E em relação ao hotel da Galiza, que é a casa-mãe da escolinha, não são há trabalhadores ou são todos voluntários? Não. Há 11 trabalhadores que estão no quadro. Depois existe, nós estamos a falar num mundo que já não é só da escolinha, estamos a falar à volta de 200 e tal pessoas que vêm aqui nos diferentes projetos do centro comunitário. Portanto, temos 11 pessoas que são do quadro, depois temos cerca de 20 avançados, pessoas que prestam determinado serviço, normalmente até são mais os professores. E depois temos um grupo imenso, riquíssimo, de voluntários, imenso. E esses entre voluntários e trabalhadores, todos colaboram para o bom funcionamento da casa-mãe? Vou nas diferentes áreas, nas diferentes áreas. E quais são essas áreas, Maria, do hotel da Galiza? Então, há uma área que é o ATL propriamente dito, que é aquele que recebe as crianças em tempos livres depois de acabar as escolas. Estão miúdos desde os 6 anos até aos 15, ok? Isso funciona todo o ano, diariamente, não fecha. Depois temos as clínicas de férias, sempre que há interrupções letivas, seja pelos motivos de férias de Natal, seja agora as interrupções letivas escolares, a casa abre a tempo inteiro, os miúdos vêm para cá desde manhã até ao final da tarde. Depois existe um projeto que aqui se chama de enriquecimento curricular. Temos uma equipe que trabalha dentro da escola, uma parte no jardim de infância, no prolongamento do jardim de infância, que oficialmente acaba às 3, e uma outra equipe que faz as atividades de enriquecimento curricular. Portanto, a partir das 3, a escola fecha e começa a música, começa o desporto, começa o inglês, e isso tem uma equipe nossa também lá dentro. Isso chama-se, esse projeto é o Crescer a Tempo Inteiro. Portanto, é um terceiro projeto que a ATL tem. Depois temos o centro de convívio, que é os avós da Galiza, que nós herdámos aí há cerca de 6 anos, que são pessoas de idade que vêm para aqui diariamente e que lhes é feito o desafio de viverem as coisas com tempo, com segurança, a segurança possível agora, em tempo de pandemia, e que vêm diariamente e que depois também têm atividades comuns, algumas atividades comuns com as crianças do ATL, por exemplo, na área da música, na área dos jogos no exterior, no campo, etc. Portanto, isso é o centro de convívio. Depois temos aquilo que é as emergências sociais. É uma área de intervenção comunitária onde neste momento, essencialmente desde há 1 ano e tal para cá, e devido ao agravamento causado pela pandemia, nós apoiamos as famílias. Nós em março de 2020, quando fechámos, tínhamos 32 famílias, nós em junho de 2020 tínhamos 98 famílias. Foi um aumento brutal, especialmente das pessoas que ficaram sem emprego, ligadas à área de restauração, de cabeleireiros, por aí afora, e temos estado a gerir isso. Portanto, as pessoas em situação de desemprego passaram a receber aqui semanalmente, na nossa mercearia comunitária, os apoios que têm necessidade. E são elas próprias também os responsáveis pelo próprio funcionamento da mercearia. Se isto é um projeto comunitário, a comunidade, seja ela qual for, a comunidade que utiliza, a comunidade que vem ajudar, ela própria tem que nos ajudar, temos que ser aqui um bloco a caminhar juntos. Esse aqui é o grande desafio. Maria, e entre a propósito de desafios, aproveitando a deixa, o desafio do financiamento, quais são as fontes de financiamento do ATL da escolinha de rugby e do ATL da Galiza? Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio porque, como projeto comunitário que somos, a comunidade não consegue, não paga de forma nenhuma os serviços, por muito simples que eles sejam, a luz, a água, o gasóleo, as pessoas, enfim. Esse é o desafio. Há partes do projeto que têm diretamente apoio e temos protocolos com a Segurança Social,
Há outros que temos com a autarquia, nomeadamente a escolinha, por exemplo, tem um apoio substancial da autarquia, da Câmara Municipal de Cascais, e temos alguns apoios, temos algumas empresas, neste momento concretamente uma que é a Brisa, que é das autoestradas, que nos apoia, e depois temos os chamados benfeitores, pessoas que, e aí interferem mais em situações de emergência social e que se é pedido e as pessoas ajudam e apoiam. É uma situação grave, porque nós somos uma das casas mais deficitárias da Misericórdia de Cascais, e é um peso muito grande mexer num orçamento, sabendo que por muito que se diminua aqui, ali e acolá, vai ser sempre deficitário. Portanto, o grande desafio, começámos agora um negócio social, que é das Ervas da Duna, um projeto de cerâmica artesanal feito pela nossa gente, pela nossa comunidade, e que começa finalmente a escoar esses produtos, esses azulejos cerâmicos para algumas organizações, para serem vendidos, e vai passar muito por conseguir ter permanentemente um processo de candidatura, quer em Portugal, quer internacional, de maneira a assegurar alguns destes serviços. É fundamental, é o grande desafio. As crianças que frequentam a escolinha de rugby não pagam nada por isso. Aquelas que podem pagar 5 euros, podem pagar 10 euros por mês, o que não é nada comparado com outras modalidades, mas é aquilo que eles podem pagar. E, portanto, é muito bem-vindo, e eles sabem disso. É o contributo de cada um, dentro das prioridades. Faz parte do aprendizado também, não é? Saber conhecer as dificuldades. Receber de graça e dar de graça também, um bocado desta... E nesse quadro as parcerias são todas super importantes para a sobrevivência do projeto, não é? Imenso, imenso. Para além daquelas que referiu, a Brisa, a Câmara Municipal de Cascais, alguma outra parceria? Banco Alimentar contra a Fome, fundamental, Banco Alimentar contra a Fome. Ele por si só não assegura a mercearia, porque o Banco Alimentar cada vez tem mais pedidos e mais organizações. Portanto, inclusivamente durante este ano e meio de pandemia, sentimos um diminuir imenso de ajuda. Mas depois entram grupos da comunidade alargada. Há um grupo que, a partir de março de 2020, quando percebeu que não tínhamos, que não estava a chegar e estávamos a aumentar as famílias, desde essa altura, uma vez por mês, faz-nos chegar uma carrinha grande com produtos alimentares. Portanto, existem forças vivas da comunidade que percebem, até porque isto tem que ser transparente e tem que ser aberto à comunidade, e, portanto, a comunidade sabe perfeitamente os nossos fortes e as nossas fraquezas e as nossas trapalhices, mas também aquilo que somos, e, portanto, vai aparecendo isso. Portanto, o Banco Alimentar contra a Fome, em termos de... Depois existem as organizações que trabalham no território e com quem nós estamos articulados, que são os nossos parceiros, não é? Todas as organizações sociais que aqui estão, a própria Junta de Freguesia aqui de Estoril, as parcerias andam muito no território. As parcerias são importantes para o trabalho comunitário, mas eu gostava de ouvir a Maria sobre os restantes desafios desse trabalho comunitário como o do OTL da Galiza. Já ouvimos o do financiamento, as parcerias são fundamentais. Quais são os outros desafios, Maria? Como é que o maior desafio é não aburguesarmos, é não ficarmos pelo sopé da montanha. É o mais fácil, é o mais seguro, não cria tantas ondas, não cria tanta exigência. O não ficar por baixo é ter que estar sempre com as antenas no ar, estar sempre tipo radar e estar em sintonia permanentemente com a comunidade. E isso cria muitos problemas, porque eles invadem-nos, eles entram, e junto com eles nós temos que selecionar prioridades, não podemos estar a dar respostas, nem conseguimos, não somos Deus, não conseguimos dar resposta a tudo, mas podemos, olhando para estas necessidades, tornar as coisas prioritárias. Portanto, o desafio é não perdermos o foco. Se o nosso foco é um caminho onde todos têm que entrar, todos têm que ser acolhidos e individualizados, isso obriga-nos a ter que estar sempre a focar nisso, a estar sempre a repensar o que é que estamos aqui a fazer em caminho com a comunidade. Segundo, a seguir, é
alimentar este esforço de ser comunidade. É conseguir que as pessoas, que cada um de nós se sinta, ok, estamos a subir a montanha, isto é duríssimo, há de haver alturas que nós temos que parar, não conseguimos subir mais, então vamos parar, vamos pensar a forma de poder desviar este obstáculo, superar. Se conseguirmos, muito bem, se não conseguirmos, saber aceitar, portanto, alimentar-nos em termos de comunidade, por um lado, e conseguir superar os nossos limites, porque os temos, e, portanto, saber aceitar isso também é muito bom, não cria tanta angústia. Pode criar cabelos brancos, mas não cria angústia, porque percebemos que não somos Deus, não é por aí. Não é por aí. Portanto, é muito este, é este desafio. E o desafio de nos afastar da mediocridade, estar aqui embaixo, no pé da montanha, sem subir, sem lutar, nós não vamos conseguir ver mais alto e mais longe. Lá em cima vamos ter uma maior amplitude, vamos ter um horizonte muito mais vasto para nós equipe, para nós pais, para nós famílias, para nós jogadores, para nós crianças, para nós velhinhos. Vamos ter uma outra visão. Voltando aqui ao trabalho no terreno, Maria, obrigada. Esse desabafo foi lindo. Obrigada. O desabafo, resposta, não foi bem um desabafo, mas foi emocionante. Um dos objetivos do Hotel da Galiza /Escolinha é também incutir nessas crianças de uma comunidade tão frágil, não é? Como a bocado referiu, a importância do sucesso escolar. Completamente. Eu saí cá de baixo. Eles têm de ter boas notas para participar na escolinha? Não. A opção é deles. O que nós fazemos é dar-lhes as condições para depois eles tomarem a decisão. E quais são essas condições? No caso do sucesso escolar, quebrar o ciclo de pobreza é desafiá-los a eles poderem qualificar saberes que os pais, porque tiveram que trabalhar muito cedo e não foram para a escola, não conseguiram. Mas eles têm uma escola e eles têm aqui salas de estudo onde não se faz só os trabalhos de casa. Trabalha-se metodologias de estudo. São miúdos que, por exemplo, têm a tradição de histórias orais das suas comunidades, mas não têm a tradição de leitura. Isto é fundamental quando nós sabemos que a língua materna vai permitir também dominar ou não o sucesso escolar. E então o que nós fazemos é dar-lhes essa capacidade de eles terem livros, de terem metodologias de estudo, como é que se estuda, como é que se pode estudar, o que é que são resumos de matérias, o que é ir investigar, é dar-lhe as condições todas para eles perceberem que não podem deitar fora. Eles estão à frente de outros miúdos que não têm as mesmas disponibilidades de recursos. E isto eles têm que ser confrontados. Eles não podem ser egoístas nem mimados, porque têm cá os recursos. Agora, nós não podemos estudar por eles, nós não podemos fazer os testes por eles, e eles sabem disso. A capacidade de eles quererem subir a montanha porque não estão sozinhos está na sua decisão. Eles têm que ser melhores jogadores, mas também têm que ser melhores estudantes. Eles têm que ser melhores dentro e fora de campo. E há exemplos, Maria, de exemplos de sucesso, casos de que os ciclos de pobreza também quebram-se através da formação, não é? Do acesso a outros patamares. Há exemplos na comunidade? Graças a Deus há. Graças a Deus há. É claro que não há estudo nenhum de impacto, porque nós não temos dinheiro para fazer isso. Somos deficitários, não há dinheiro para um estudo de impacto. O que há é a consciência de miúdos que cresceram, que ficaram em Portugal, que voltaram para a África, que estão na Europa, que estudaram ou que tiraram o seu curso. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, o Jorge, um miúdo muito nosso, angolano, um miúdo que fez até ao 12º ano e que se pôs na escola de hotelaria. É o primeiro miúdo nosso que teve na seleção portuguesa de rugby. Ele, entretanto, tem a nacionalidade portuguesa. E foi um miúdo que durante 3 anos na escola de hotelaria de Estoril não teve férias no verão. Ao contrário de muitos outros que aproveitaram, ele teve em tudo quanto era restaurantes. Ele foi inteligente, ele escolheu os bons restaurantes, aqueles chamados restaurantes dos mestres da culinária. E ele ficou com um currículo, antes de acabar o curso ele já tinha um currículo invejado, de tal maneira
que ele foi convidado logo que acabou o curso para ir para o Ritz, cá em Lisboa, e depois foi convidado para ir para o Ritz em Madrid. Portanto, é um miúdo que é fruto do trabalho dele, ele ter chegado à seleção, ele ter acabado o liceu, ele ter tirado o curso. Mas como ele há mais, o Tobias que aparece aí, o Tobias formou-se, esse foi para a faculdade e formou-se e continua a estudar, está a fazer agora o mestrado e trabalha. Mas há montes de gente, montes de miúdos, não é por serem, não temos nenhum médico, nenhum advogado, mas não é isso que os afastou da mediocridade. Pelo contrário, são miúdos que conseguiram pensar o seu projeto de vida e conseguiram, e têm vindo a concretizar na área que eles entendem e que gostam, e isso dá-nos uma felicidade imensa. Pode ser que através aqui da academia surja um novo benemérito para apoiar a produção do estudo de impacto, Maria, quem sabe? Quem sabe? Mas agora, no âmbito da economia social e solidária propriamente dito, Maria, como é que acha que o trabalho do ATL e da escolinha de rugby da Galiza corporizam os valores da economia social? Muito pragmaticamente, acima de tudo, pensando no projeto, organizando o projeto, orçamentando o projeto e procurando. Eu não fazia isso há 38 anos atrás. Eu herdei um ATL, portanto tinha que fazer a gestão. De há uns anos para cá, eu já não digo que eu só tenho que ser educadora, não, e diretora, não, tenho que ser muito mais do que isso. Eu tenho que perceber como é que, com a minha equipa, nós podemos dar a resposta e como é que nós vamos procurar esses apoios e vamos conseguir, de uma forma simples, muito objetiva e sem supérfluos, sem gastos. Como é que nós vamos conseguir concretizar isso? Estava-me a lembrar, durante o tempo de pandemia, todos os nossos idosos foram obrigados a ir para casa. Porque não podiam estar aqui. E nós percebemos que deixá-los em casa era condená-los a um isolamento ainda mais dramático e mais assustador. E o que nós fizemos foi começar a pensar. E então, a pretexto de entregar o pão fresco, começámos a passar por casa deles, para entregar o pão fresco, que era uma maneira de os ver sem entrar dentro de casa, e isto foi caminhando, até que percebemos que eles não podiam entrar dentro desta casa, do centro, mas podíamos ter o centro nos bosques ou nos jardins públicos. E começámos com uma carrinha muito velha a fazer essa volta. Levávamos mesas, cadeiras, os detergentes, os desinfetantes, mas levávamos também o papel, as canetas, levávamos a coluna de som, etc. E montámos um projeto chamado No Caminho, com os avós da Galiza. E durante o tempo de confinamento, nós diariamente estivemos com eles em espaços abertos, só quando chovia que não havia esse pecado, e de repente ficámos também com o problema da carrinha. E fizemos um projeto e candidatámos e recebemos, em plena pandemia, pelo Hospital dos Lusíadas e por uma fundação norte-americana ligada à área da saúde, recebemos uma carrinha que foi fundamental para garantir a este grupo de idosos que estavam vivos, que podíamos nos encontrar, que já não estavam tão isolados e não estavam tão assustados, porque estávamos juntos, éramos comunidade em tempo de Covid. Isto para dizer que esse projeto surge assim, teve que se fazer logo tudo, quer dizer, quanto é que é uma carrinha, os quilómetros que tínhamos que usar, etc., porque eu não tinha verba, não estava orçamentado, mas também não estava, ninguém sabia que ia haver Covid. Pois, exato, ninguém adivinhou. E agora já estamos todos... Eu não sei todos... se respondi, mas pronto. Eu acho que respondeu. Eu estou aqui a falar consigo ao mesmo tempo que estou a acompanhar as perguntas que me estão a chegar aqui via chat. O meu amigo Fernando vai-me certamente avisar se eu tiver deixado passar aqui alguma. E devo confessar que chegou aqui uma agora que eu não consegui perceber muito bem onde é que essa pergunta quer chegar. Mas vou fazê-la, Maria, vou lê-la, pode ser? Pode. Consideramos a fundação desta escola um elo na economia social e solidária?
Se eu considero, acho que sim, claro que sim, claro que sim. Estamos a dar oportunidade a crianças e a adolescentes de fazerem parte de um projeto que os leva a outros locais, a contacto com outras pessoas, etc., e que lhes vai proporcionar também essa maior abrangência, essa maior visibilidade e o que têm que fazer para poder continuar nesse caminho. Claro que sim, considero, contudo, é um desafio, é um desafio. Eu arriscaria aqui dizer, agora eu vou extrapolar um pouquinho o meu papel, que além do objetivo claro de bem-estar da comunidade, que é aquilo que o ATL da Galiza procura, não é? Desenvolver, na medida em que os próprios utentes, as pessoas da comunidade que usufruem corrija-me se eu estiver a ver mal, Maria, por favor. Na medida em que os próprios utentes, a própria comunidade, percebe as dificuldades do ATL da Galiza e também se mobiliza para ajudar a resolver esses problemas, eu acho que não será muito correto do ponto de vista formal, mas eu arriscaria dizer que estamos aqui a falar de algo parecido com gestão participada. Completamente. Certo? Mas completamente. Dentro das capacidades desta comunidade, completamente, porque se nós conseguimos sobreviver só com 11 pessoas é porque a comunidade está aqui entranhada dentro e ela própria desenvolve. Nós não podemos ter nem mais uma pessoa aqui. Mas, no entanto, temos as respostas abertas. E temos porquê? Porque temos o know-how e temos a força e o trabalho das pessoas. Isto não é pago, mas representa uma intervenção continuada e de porta aberta às pessoas, seja na área da mercearia comunitária, seja na área do acompanhamento em termos de saúde, seja na área do acompanhar aos hospitais, seja na área até de ir entregar a horas certas os antibióticos à casa de quem está doente e que já não consegue ver ou que não consegue, por razões mais até de doença mental, não conseguem perceber como é que se toma, etc. Claro que sim. Eu não sei também se alguma vez se fizesse um estudo, o que é que isso representaria, a força do trabalho desta comunidade, o que é que representaria para a instituição, para a nossa instituição. Agora, do ponto de vista mais formal, só para ficar muito claro aqui no âmbito da academia, para todos aqueles que estão a ouvir essa nossa conversa, Maria, portanto, a escolinha de rugby é uma resposta dentro do ATL da Galiza, que por sua vez é uma resposta dessa assim, a Casa Supermãe, que é a Santa Casa da Misericórdia de Cascais, certo? Nós somos Santa Casa da Misericórdia de Cascais, uma instituição privada de solidariedade social que tem mais de 500 anos, portanto, há 500 anos que andamos por aqui. E a primeira casa que a Misericórdia de Cascais abriu foi o ATL. Foi por aí que nós começámos. E depois isto foi-se abrindo, foi-se desdobrando até ficar num centro comunitário, onde está o ATL, onde está a escolinha de rugby, onde está o centro de convívio dos avós, onde está a mercearia comunitária, onde está o projeto dentro da escola. Isto tudo pertence ao centro comunitário, mas o responsável pela gestão de tudo isto é a Santa Casa Misericórdia de Cascais. Exato, que no quadro da Lei de Bases da Economia Social Portuguesa, né, é uma das entidades que desenvolve, as Santas Casas, as Misericórdias, são uma das entidades que desenvolvem a economia social no país, ao lado das mutualidades, das IPSS, das cooperativas, etc. Maria, eu por mim ficaria aqui muito mais tempo a conversar, mas eu acho que está na hora de darmos a vez para a PP. Meu Deus, eu engano-me sempre. Desculpe-me, doutora Maria de Lourdes Pombo, Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco. Sim. Ela disse tudo. Associação. Fernando? Olá. Olá, doutora. Viva. Bom dia, quase boa tarde. Eu só antes de começar, eu gostaria rapidamente de dizer umas breves palavras,
que eu percebi que aqui na nossa conversa que foi abordada bastante a questão da classificação de um empreendimento como pertencente ou não à economia social e solidária. E que é um tema que nós discutimos bastante ontem, né? Qual a definição da economia social e solidária e quais são os empreendimentos, né, que se enquadram. E eu gostaria de comentar que nós temos aqui, na verdade, as 4 visitas de estudo que nós vamos fazer aqui na academia, 2 hoje, 2 semana que vem, elas são 4 tipos de empreendimento muito diferentes. Então, eles cobrem esses 4 empreendimentos, eles são dentro das definições portuguesas de economia social e solidária, eles são todos considerados pertencentes à economia social e solidária, juridicamente. Então, a Betânia explicou isso, né? Mas eu quero só mencionar que eles são muito diferentes em termos de finalidade. Então, nós vamos ter agora o Museu da Seda, uma experiência que trabalha com pessoas portadoras de deficiências. Nós temos, a semana que vem, a gente vai ver uma cooperativa agrícola, que aí já está mais dentro daquela ideia mais tradicional da economia social e solidária da produção, né, cooperativa, e nós temos também uma outra associação de ativismo. Então, percebam que são 4 organizações que a gente vai conhecer aqui, portuguesas, que têm formas muito diferentes, mas que são todas consideradas dentro da lei portuguesa como pertencentes à economia social e solidária. Só uma parte que eu gostaria de fazer aqui, antes da gente passar para a segunda visita, e queria agradecer bastante a Maria Gaivão pela presença aqui e pela sua disponibilidade de contar a história e de trazer um pouquinho dessa sua experiência aqui para nós e para essa gama aqui bem internacional de participantes. Obrigada. E agora a gente passa para a próxima visita, que a próxima visita é o Museu da Seda, né? E aí nós temos aqui a Maria de Lourdes Pombo Costa e o Manuel Barreto, que são os representantes do Museu da Seda, que vão conversar com a gente. E a gente já vai passar a palavra, a Maria já está com a gente, e o Manuel também, e a gente já vai passar a palavra para a Betânia de novo para entrevistá-los, mas a gente gostaria de passar antes o vídeo do Museu da Seda, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a organização, e aí já voltamos para a entrevista. Então, peço o pessoal técnico da academia para passar o segundo vídeo do Museu da Seda. A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Castelo Branco, APPA-CDM, instituição que tem como característica principal a inclusão e melhorar a qualidade de vida dos seus utentes. Desde 1990, a Quinta da Carapalha está sob a tutela da APPA-CDM. Este espaço, com cerca de 22 hectares, desde cedo começou a ser explorado. 2 anos depois, iniciou-se o projeto do Bicho da Seda, com a recolha de informação sobre sericultura, seguindo-se de imediato a plantação de 2,4 hectares de amoreiras, principal alimento do bicho da seda, sendo posteriormente implementado o Centro Sericícola da Carapalha. A criação do bicho da seda, desde a sua eclosão, exige cuidados com a temperatura e umidade ambiente, alimentação e higienização, para que entre os 30 e os 40 dias consequentes, ao atingir a idade adulta, consiga fazer o casulo em 3 dias, nos bosques de plástico, em cabanamento. Uma vez na posse do casulo, seguem-se os trabalhos inerentes à obtenção do fio de seda, tarefas realizadas pelos nossos utentes, que consistem em retirar os casulos dos bosques até os colocarem em água quente para que o seu desfiar seja mais fácil e se obtenha a matéria-prima tão desejada para a produção de artigos de seda. Esta atividade contribui para os utentes conseguirem atingir um melhor saber ser e saber estar. Foi neste contexto que a direção da APPA-CDM de Castelo Branco decidiu, com a colaboração da Câmara Municipal da cidade, construir um edifício de raiz, na Quinta da Carapalha, para acolher o Museu da Seda, com os objetivos de dar a conhecer ao público em geral
e aos visitantes em particular o processo produtivo da seda e, simultaneamente, proporcionar aos nossos utentes vivências em novos cenários sociais, económicos e culturais. E, claro, contribuir para a sua inclusão. O museu foi inaugurado no dia 5 de dezembro de 2016 e é constituído pelos seguintes espaços temáticos. História da seda. Está organizado do geral para o particular. Inicia-se com a apresentação da Rota da Seda, a seda em Portugal, e acaba com a seda na APPA-CDM de Castelo Branco. Espaço multimédia. Aborda o tema A Seda na APPA-CDM, apresentado por um curto filme. Para abordar o processo produtivo da seda, existem 3 espaços contíguos subordinados aos seguintes temas. Do bicho ao fio, fica-se a conhecer, entre outros assuntos, a técnica de obtenção do fio de seda e pode-se observar, em algumas épocas do ano, o bicho da seda no seu habitat. Do fio ao tecido, com um acervo variado, leva o visitante a compreender como se produz o tecido de forma mais tradicional. Do tecido ao produto final. Sala composta por um acervo diversificado, onde a seda é a rainha e as colchas de linho bordadas a seda entram pelos olhos dos visitantes. De salientar um curto documentário, Engenharia Biomédica, uma nova rota para a seda. Trabalho realizado pela Escola Biomédica do Porto, a exemplo de outros protocolos realizados em parceria com os estabelecimentos de ensino superior portugueses e europeus, aborda sucintamente aplicações biomédicas da seda na medicina em geral. A Sala Pedagógica, espaço onde se valoriza e promove a investigação de forma divertida para os mais jovens, com a sua participação experimental. Loja do Museu, local destinado a comprar uma grande variedade de recordações solidárias e produtos agrícolas biológicos. Cafetaria. Para momentos de descanso, pode saborear uma bebida e desfrutar do tanto que há para experienciar e saber no Museu da Seda, em Castelo Branco. Muito bem. Então, eu passo a palavra à Betânia para conduzir a gente de novo nessa segunda. Perfeito. So, Eu gostaria de felicitá-la, Betânia, porque realmente acho que você conseguiu cobrir todos os pontos principais que foram colocados no chat na entrevista anterior. Então, foi um trabalho muito bom. Se algum participante não concorda comigo, acha que faltou alguma coisa, algum outro ponto que vocês gostariam de saber mais, escrevam para a gente no e-mail, né, socialeconomy@itclo.org, o e-mail da academia, com a sua dúvida, e nós vamos, então, encaminhar para Maria Gaivão, e aí, inclusive, podemos colocar em contato direto com eles para que vocês possam conversar e conhecer mais sobre a escolinha de rugby, né? E então passo agora a palavra para a Betânia e para conduzir para moderar essa nossa segunda entrevista com a Maria de Lourdes e com o Manuel Barreto. Obrigada, Fernando. E aproveitando a deixa. thank you, Fernando. And talking about the experience before that first interview with Maria Galvão, I will change our plans. And as APP to CDM, well, unfortunately, I have not yet learned the meaning of these letters. So I think that we have to start explaining which is the link to the Por isso, convido a presidente da Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Pessoas com Deficiência Mental a explicar qual é que é essa relação, que é para clarificarmos logo a partida o âmbito da economia social e solidária onde estamos a atuar. Certo, com certeza. Muito bom dia a todos. A APPA-CDM, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental,
nasce em Castelo Branco em 1973, com 7 crianças de trissomia 21. Nada existia no interior e, portanto, a partir daqui começamos então a apoiar as crianças deficientes que até então estavam escondidas da família e da sociedade. Todos nós sabemos o que era, nessa altura, estamos em 1972, 73, quando depois ele foi aberto. A preocupação foi dar uma oportunidade a todas as crianças portadoras de deficiência, dado que até aí a escola portuguesa não recebia as crianças, não as tinha lá, elas estavam escondidas, as famílias sentiam-se culpadas de terem tido aquele filho. Mas a PPA-CDM, desde o princípio, teve uma preocupação. Em primeiro lugar, começar a dar oportunidade a uma escola àquelas crianças que não tinham nada. Tendo como visão, sabemos que deficiência mental, as competências que se conseguem são muitas, mas demoram muito tempo a atingir, mas de facto nós conseguimos sempre, com o apoio da comunidade, dos pais, por isso é que isto é uma associação de pais e amigos, iniciar um trabalho em que tínhamos logo como objetivo de que essas crianças de então teriam que crescer, iam ser jovens, iam ser adultos, mas tínhamos de ter um projeto de futuro para eles. E o projeto tinha que ser eles sentirem-se iguais aos outros, sentirem também as suas oportunidades de desenvolvimento. E, portanto, a APP de Castelo Branco começou com 7 crianças, e só com a escola, rapidamente se preocupou em criar uma escola de formação, porque isso era fundamental em várias áreas para o seu desenvolvimento. Portanto, fomos crescendo, começamos a dar abertura também aos concelhos limítrofes de Castelo Branco, porque o interior é bastante, hoje muito mais certificado, e começamos a dar oportunidade que realmente essas crianças viessem frequentar projetos que nós íamos apresentando. Projeto que tinha a ver com a parte de escolaridade, então, até que finalmente a escola abre para eles e nós aí criamos centros de recursos para a inclusão, portanto, colaborando nas terapias com as escolas, portanto, isso é um percurso que se passa a nível escolar. Começamos também com um projeto importante que foi da intervenção precoce. A PPA-CDM desde sempre se preocupou em apoiar a criança na família e dos 0 aos 3 anos, com a intervenção precoce, nós conseguimos chegar às mães, damos esse apoio às mães, em casa, quando estão em casa, ou ir às creches, quando frequentavam as creches. Voltando ao nosso curso de formação profissional, que foi de facto muito, muito, muito importante para o seu desenvolvimento, criamos cursos de formação vários, para eles poderem, aliás, pesquisando na zona, junto de empresas, quais as possibilidades que haveria de depois eles aí terem os seus estágios e mais tarde a sua colocação de posto-trabalho. Ao mesmo tempo é-nos entregue, que aquilo foi visto no filme, a Quinta da Carapalha, porque de facto nós tínhamos que crescer mais, mas tínhamos de ter um espaço, e o espaço foi uma cedência do Estado, da chamada Quinta da Carapalha, onde nós conseguimos desenvolver um grande trabalho, mesmo na área da economia social. Portanto, como através da Quinta fizemos a produção de agricultura de marca biológica, portanto facilitou muito, porque são 22 hectares de terreno, é muito, e começamos então em 92, como foi dito, a criação do bicho da seda também para completar a exploração em si da Quinta, onde foram plantados 2,5 hectares de amoreiras baixas, para que os nossos deficientes pudessem ser eles próprios a apanharem a folha para alimentar o bicho da seda. Portanto, foi aí também na Quinta da Carapalha que se foram evoluindo também, aparecendo outros equipamentos. Portanto, a casa-mãe, onde eu estou neste momento, tem valências, mais de centro de curso de inclusão e centro de atividades ocupacionais, mas temos depois toda a Quinta, onde de facto, que é muito mais, está muito inserida na comunidade, é uma quinta na cidade. Portanto, isto também é muito importante para a inclusão que nós defendemos, e
E, portanto, nessa mesma quinta fazem-se imensos trabalhos, desenvolvem-se muito junto da comunidade, a própria comunidade local habituou-se a viver e a conviver, não agora com pandemia, aí um pouco menos, ali com a quinta, com os nossos jovens, tanto que se praticam lá atividades conjuntas com a comunidade, com a instituição, e, portanto, o surgir, que foi mais aquilo que de facto levou a ser apreciado muito o nosso projeto, é daí então que aparece o Centro Sericícola que desenvolveu para depois vir mais tarde a dar o Museu da Seda. Portanto, só para resumir essa intervenção, a PPA, peço imensa desculpa, eu vou decorar até o fim dessa entrevista. Não. A PPA-CDM é a casa-mãe, é a entidade de economia social que promove o Museu da Seda, não é? Que também tem o Museu da Seda. Atende neste momento 647 deficientes em 9 valências, portanto é muito grande. Uma das valências é de facto este projeto de Centro Sericícola, e que depois deu origem ao Museu da Seda, e há a explicação para chegarmos aqui. No filme há uma referência a propósito dos grandes objetivos do Museu da Seda, e para além da inclusão social dos utentes, nós ouvimos a palavra sustentabilidade. Qual é o impacto do museu para a sustentabilidade da associação? Antes de chegar ao museu, se eu só deixava, eu falava do Centro Sericícola, porque do Centro Sericícola é que sai a seda e depois vamos ao museu. Okay. Portanto, o Centro Sericícola aparece só com 1 quilo de seda, porque Castelo Branco é famoso, penso que muita gente conhece, pelos bordados, bordado em linho e com a seda natural, portanto faltava essa seda. Daí o Centro Sericícola surgir para fazer a seda. Começámos por 1 quilo, muito pouco, passados 5 anos já foi possível 10 quilos, portanto para aí caminhávamos para a sustentabilidade, e depois o que é que chegamos à conclusão? Com 10 quilos não era sustentável, mas com um parecer técnico conseguimos saber que se nós, aliás foi o nome que se foi dado, conseguíssemos climatizar a maternidade do bicho, porque Castelo Branco tem um clima muito quente e seco, e, portanto, quando se lançava, havia um lançamento do bicho, quer dizer, muitos deles não se envolviam bem, não davam seda, por o clima não ser mais adequado. Então, candidatámos a um projeto da EDP Solidária, Inovação, foi a climatização da maternidade. E daí passamos de 10 quilos para 30 a 32 quilos. Claro, com 32 quilos de seda já é possível a sustentabilidade do projeto, porque já fazemos seda em número suficiente para fornecer os bordados de Castelo Branco e para se fazer também alguns trabalhos que os nossos jovens também fazem nas nossas oficinas e que por aí depois também têm muita procura na região e não só. E, portanto, esse aspecto do Centro Sericícola estar em pleno e a funcionar e a dar resposta a uma necessidade local para os bordados famosos de Castelo Branco e não só, surge o Museu da Seda, porque a Câmara Municipal de Castelo Branco, e aqui é muito importante esta parceria, aliás, como todas, a Câmara Municipal de Castelo Branco começou a criar vários museus pensando no turismo, portanto, museus de vários. E surge então também a necessidade, ou nós sentimos, e também digamos que, como não vou dizer pressionar, mas conversando com a Câmara Municipal, pusemos o programa, por que não o Museu da Seda? Há os outros museus, o Museu da Seda, porque tínhamos o Centro Sericícola, tínhamos os deficientes que estavam no Centro Sericícola, na inclusão, e por que não também o Museu da Seda, para completar precisamente o conjunto de museus para o desenvolvimento também mais sustentável do turismo de Castelo Branco e para o qual também o nosso museu iria contribuir. Obrigada, doutora, por essa explicação. Em relação, referiu há bocado que a associação acompanha cerca de 650 pessoas com deficiência, não é? Sim, sim. Para realizar esse trabalho, qual é o corpo de voluntários e trabalhadores?
Quantas pessoas é que estão convosco a desenvolver esse trabalho? Bom, nós temos muita gente a trabalhar connosco, portanto, daí, porque não é fácil o trabalho com deficientes, não é? Porque nós começamos, como eu disse, desde a intervenção precoce, 0 a 3 anos, até ao fim de linha, digamos, até aos lares residenciais, porque o que acontece com os deficientes é que antes a esperança de vida deles era curta e, portanto, os pais sabiam, pronto, acabavam por serem eles a enterrar os seus filhos e, portanto, depois ficavam tranquilos, não é? Hoje não é nada disso, portanto, com a esperança de vida também aumentar para os portadores de deficiência mental, os pais morrem e, portanto, eles não podem ficar abandonados. E, portanto, muitos deles, nós temos bastantes, que não têm retaguarda familiar nenhuma. E, portanto, daí nós temos de ter também pessoas a trabalhar connosco, que neste momento os colaboradores são à volta de 200, em todas as respostas da APPA-CDM. Portanto, são 200 colaboradores e há um grande desenvolvimento também reconhecido na comunidade, para a economia local, porque é óbvio que nós temos que nos fornecer, os fornecimentos são feitos também aqui na nossa região. Portanto, temos voluntários. Porquê? Porque há sempre na comunidade, tanto em Castelo Branco como ao redor, pessoas que se envolvem nos projetos. Isso depende depois mais dos projetos. A nível do acompanhamento de terapias, de desenvolvimento, de desporto adaptado, que é muito importante aqui entre nós. Portanto, tudo isto tem que ser feito com pessoas técnicas, pessoas qualificadas. Aliás, temos parcerias com várias universidades e politécnicos que também nos proporcionam com estágios, e depois alguns que não conseguem ainda por trabalho, também gostam de ficar connosco para se valorizarem e também para adquirirem mais conhecimentos, depois de poderem lançar o mundo do trabalho. Portanto, tudo isto faz parte realmente do apoio a estes jovens e adultos que nós temos na APPA-CDM. E em relação às questões de financiamento, que são tão importantes, não é? Estamos a ser acompanhados aqui por pessoas do mundo inteiro, e quando falamos de economia social e solidária, o financiamento é sempre uma pergunta: como é que se promove esse trabalho todo? Portanto, no âmbito da associação e do museu também, quais são as fontes de financiamento? Bom, portanto, a nível da associação, portanto, nós temos protocolos com a Segurança Social e com a Educação, o Ministério da Educação, porque nós prestamos serviços, no fundo, importantes à sociedade, não é? Somos nós que cuidamos, desenvolvemos, incluímos os deficientes que existem aqui na região. Portanto, temos depois o apoio das câmaras municipais. São fundamentais as câmaras municipais, porque nós trabalhamos não só com a Câmara Municipal, ou temos parceria não só com a Câmara Municipal de Castelo Branco, mas também com as câmaras municipais à volta, porque os concelhos, o envelhecimento é muito grande, as comunidades são pequenas, mas é importante também ver os jovens desses outros concelhos virem junto de nós para frequentarem os cursos de formação, depois de fazerem a sua escolaridade local, virem junto de nós fazer cursos de formação ou virem às atividades ocupacionais, porque a partir daí eles depois adquirem competências essas que vão ser úteis para regressar ao seu local e desenvolverem atividades, arranjarem um posto de trabalho e, portanto, e sentirem-se úteis à sociedade, que esse é um dos objetivos que nós temos. Portanto, também temos o apoio das empresas, portanto, que também é muito importante. Das famílias, não vou dizer que é muito, porque as famílias, a sua grande maioria são famílias com dificuldades económicas, é uma grande percentagem. Portanto, todos pagam, claro que sim, uma pequena mensalidade, mas muito pequenina. Temos 5 euros e depois, pronto, depende realmente das capacidades, da possibilidade dos pais ou das famílias, e alguns já não têm família e, portanto, também temos que fazer outro tipo pedir outro tipo de apoios, porque de facto a instituição tem que ser sustentável. Não é fácil, dá muito trabalho. Mas isto a nível da instituição em si, toda ela. Mas também temos a venda,
podemos dizer, dos produtos da quinta, porque faz-se lá tudo que possa imaginar, desde os cheirinhos, desde as alfazemas, alecrins, etc., que depois colocados no mercado, aproveitando a própria seda, os saquinhos de seda que são feitos, isto também tem um valor no mercado, não é? A venda de qualquer produto da quinta, são produtos biológicos, mas tem muita procura hoje em dia, portanto, e nós, de facto, conseguimos, e aí sim, estão também trabalhadores, colaboradores nossos, mas também estão muitos que conseguiram fazer cursos connosco e que hoje são lá também trabalhadores e, portanto, como tal, também contribuem para o desenvolvimento da própria instituição e contribuem também para, não só para a sua sustentabilidade pessoal, portanto, alguns deles conseguiram depois, a partir daí, arranjar a sua casa, constituir a sua família, o que realmente nos orgulhamos, não é? Não são muitos, mas é possível e consegue-se, como também contribuir tanto para maior sustento da própria instituição. Isto a nível geral. Agora, quando chegamos ao museu, portanto, o museu teve o quê? Além da Câmara Municipal que construiu o museu, tem uma facilidade muito grande que nós conseguimos um protocolo que, como o museu também serve o próprio interesse do Conselho, que é o enriquecimento a nível dos museus, tendo em vista também a procura turística na região, que é muito importante para o seu desenvolvimento, além de ter construído o museu, também é ela que é responsável, a Câmara Municipal, pela conservação do equipamento, parecendo que não uma despesa que a instituição não faz. Agora, tivemos também o Instituto Politécnico Castelo Branco, através da Escola Superior de Artes Aplicadas. A Escola Superior de Artes Aplicadas é uma grande escola conhecida e, portanto, foram estes também nos contribuem e continuam a apoiar bastante. Temos um acervo que nos foi oferecido na quase totalidade. Isto tem muito valor, a nível de colchas, a nível dos próprios tiares, e etc. Portanto, todo o acervo que exista no museu. Há as entradas do museu que são feitas onde estão também deficientes em inclusão. A venda dos bilhetes para o museu. A cafeteria também são os deficientes. A nível das lojas, a loja de venda também. E, portanto, tudo isso ajuda à sustentabilidade do museu, que aí, vou reconhecer, não visa lucro, aí não pode ter lucro nenhum, absolutamente nenhum. Mas não tendo lucro também é importante não ter prejuízo, não é? Não tem. É isso. A nossa preocupação é não ter prejuízo, porque ele tem os fins portanto, ele destina-se a quê? Destina-se a ajudar a fazer também a inclusão dos nossos jovens, porque eles sentem-se realmente muito importantes, estar no museu, o trabalho que fazem, que desenvolvem, receberem as pessoas, acompanham também a visita, eles sentem-se realmente realizados. Mas, independentemente disso, é também para valorizar a cidade e a região, porque o nosso museu, como é o único museu de seda do país, não há mais nenhum museu de seda em Portugal, é muito visitado. Ele é muito visitado tanto por crianças, idosos, mas não todo tipo, de todas as idades, todo o país, estrangeiros, e eu direi mesmo, temos aqui os nossos vizinhos espanhóis, que de facto também nos visitam muito durante o ano. Claro, a pandemia baixou um bocadinho, mas estamos outra vez a ser procurados. A doutora Bocado fez referência a uma questão que é importante, que é como é que a comunidade portuguesa, em 1973, se não me engano, lidava com a deficiência e como é que lida hoje. E observando o vosso trabalho, percebe-se que realmente há uma grande evolução no sentido da inclusão das pessoas, tanto da associação como do museu, no sentido da inclusão. Disse também que essas pessoas trabalham no museu e também encontraram outros trabalhos, não é? A propósito desse trabalho no museu, elas são remuneradas? Como é que funciona essa prestação de serviço por parte delas no museu? Faz parte do serviço que a associação presta ou elas são funcionárias do museu?
Não tem perfil para se dizer que são mesmo funcionários do museu. Isso não, portanto, porque são mais colaboradores desta área, mas oferem, pode ir, vai até 219 euros, mais ou menos, é o que recebe mais, por contribuir com aquele trabalho presencial no museu. Portanto, não é próprio, estes não é, portanto, temos outros que sim, que estão no mundo do trabalho, estão colocados, têm o seu ordenado absolutamente normal. Aliás, dos cursos de formação que nós realizamos na nossa instituição, 42% estão colocados e com tempo já em quadro. Portanto, o que é uma margem bastante boa, não é? Claro, alguns não conseguiram acabar, estou a dizer dos que fizeram o curso, temos uma boa percentagem realmente de colocação no mundo do trabalho. E associa-se ao feira ordenado absolutamente normal, como também o que está na lei, na contratação coletiva, como também aqueles que trabalham para a nossa instituição. Nós também temos alguns que foram lá e depois quiseram, têm a sua casa, o seu apartamento cá fora, constituíram ou não família, isso portanto depende, mas vão lá trabalhar. E, portanto, isso sim tem o ordenado normal da contratação coletiva, não é? Portanto, esses que trabalham. Agora, estes não, estes do museu, não, portanto, entram por este processo de uma compensação, claro, para eles também se sentirem motivados para os seus gastos, para o carregamento do seu telemóvel, que eles gostam muito sempre de frisar, é preciso carregar o meu telemóvel. Quem não gosta, doutoras, que tem o teu telemóvel disponível? Gostam muito de estar, sim, Agora estão aqui duas perguntas, como sabe, eu estou aqui a acompanhar as perguntas dos nossos participantes. Então aqui, está aqui chegaram umas tantas enquanto estávamos aqui a conversar, e eu vou colocá-las sob pena de perdermos a oportunidade. E uma delas tem a ver com o tipo de público a quem a associação presta serviço. Ou seja, a pergunta é, qual é o tipo, até onde vai a questão da deficiência mental? Ou seja, querem saber se a associação também abrange pessoas com transtornos mentais do género depressão, esquizofrenia, entre outros. Se puder explicar para nós, por favor. Sim. Nós é mesmo a deficiência mental, não a doença mental, embora se sabe que com a deficiência mental, ao longo dos anos e quando eles se aproximam de mais idade, há ali uma fase que, de acordo com a opinião médica, e portanto, e que nós temos um médico de clínica geral em Avença e uma médica psiquiatra connosco que trabalham, evidentemente que há ali uma altura que, com a idade, aparece mais um bocadinho virada a doença, mas a preocupação que nós temos e nós atendemos é mesmo deficiência intelectual. Portanto, deficiência, onde se consegue, claro que alguns têm o déficit cognitivo baixo, portanto, isso é verdade. Portanto, alguns, não vou dizer que com todos se consiga desenvolver o trabalho que eu disse há pouco, de terem cursos de formação ou para irem para irem trabalhar no museu ou poderem até inclusivamente colaborar noutras atividades. Portanto, nem todos conseguem. Mas nós a nossa preocupação é dar uma oportunidade a todos, ir até ao máximo. Temos realmente uma grande equipa pluridisciplinar que faz um belíssimo trabalho para tentar chegar ao máximo que estas crianças, jovens e mais tarde adultos possam dar para a sua própria felicidade. Por exemplo, eu não posso deixar de dizer a grande aposta que a APPA-CDM tem feito ao longo dos anos, e ultimamente então muito mais, que é no desporto. Nós temos campeões mundiais e europeus, doutora. Portanto, eu acho que isto para nós é um orgulho. E no especial olímpico em Abu Dhabi, que é o mais recente que nós temos, não é? Dos 5 que foram selecionados da APPA-CDM, os 5 vieram medalhados, com ouro, prata e bronze. Portanto, o que quer dizer, é tudo muito trabalho para chegar aí. Portanto, isso só é possível também porque, lá está, temos parcerias
com escolas da comunidade, porque, por exemplo, o campeão, o que trouxe a medalha de ouro foi o judo. Nós não temos escola de judo, nem temos de ter. Portanto, mas há uma escola de judo no Hormigo, na cidade, e é lá que eles vão praticar o judo. Portanto, nós temos parcerias com outras escolas, outros locais, onde, de facto, também possam, connosco, levar ao máximo a participação e o desenvolvimento dos nossos jovens. Portanto, essa é uma das nossas preocupações. Agora, doença mental é outra instituição, nós, de facto, não temos estado, reconhecemos também, é importante, e infelizmente tem havido muitos problemas, e com a pandemia todos sabemos, mas a nossa preocupação foi sempre, temos autistas, enfim, déficits cognitivos, toda a gente sabe que é, não é? Desde 2021, agora há menos, porque já com a minha sentença toda a gente sabe que de facto houve uma redução, mas pronto, mas de facto temos tudo que tenha a ver com deficiência mental. Foi sempre isso que nos dedicamos, desde 73. Obrigada, doutora. E agora, se me permite, vou puxar a conversa, como se diz na minha terra, no Brasil, com o Manuel Barreto, que está ali tão cegadinho. Não pode ser, tem que falar conosco um bocadinho. Doutora, estava mesmo à sua espera. E a doutora Maria de Lourdes também descansa. Eu agora aqui, eu estou a acompanhar aqui as perguntas dos participantes. E aqui uma pergunta, Fernando, por favor, se eu estiver enganada, se eu tiver percebido mal, corrija-me. Mas a pergunta tem a ver com o Conselho de Administração, a estrutura de gestão do museu. Como é que ela se forma? Era isso, Fernando, por favor? Como é que a direção Era isso, não era a pergunta? O Conselho de Administração do museu. Eu queria que o Manel falasse um pouquinho conosco sobre isso. A minha compreensão dessa pergunta é se existiam funcionários públicos locais eleitos no Conselho de Administração do museu. Se tem representantes do governo público local. Essa que foi a minha compreensão da pergunta. E se tem representantes do governo local, quantos? São da instituição. Então, Manel, por favor. Ok. Posso entrar? Faz favor. Sim, por favor. Ora bem, então, em princípio, muito agradecido e muito boa tarde por estarem a realizar este programa. Relativamente à pergunta colocada, eu começo por dizer que o museu é uma propriedade privada e que pertence à APP-ACDM. Pertence à rede museológica do Concelho de Castelo Branco, mas as decisões referentes a este espaço dependem diretamente da APP-ACDM e respectiva direção. Houve, sem dúvida, uma preocupação a quando da organização do museu. Começou por tudo aquilo que já foi dito anteriormente, mas quando chegou à preparação do museu, foi criada uma equipa multifacetada, em que entraram as pessoas que conheciam primeiro a situação do Concelho e do Distrito de Castelo Branco, a Câmara Municipal, e depois foi esta equipe que decidiu, depois com o avalo seguinte, de que seriam as pessoas que iriam constituir essa mesma equipe e, simultaneamente, trabalhar no museu. Mas quem trabalha no museu são os colaboradores da APP-ACDM. Inclusivamente, estas pessoas conhecem muito bem o contexto onde estão a trabalhar e a maneira de ser e de estar dos nossos utentes, que lhe posso dizer também que os nossos utentes que colaboram diretamente comigo no museu foram selecionados de acordo com as suas características próprias, com a sua maneira de ser e de estar, que foi
o princípio para que o nosso objetivo tivesse ainda um maior alcance, de acordo com aquilo que já foi dito, isto é, fazer que a inclusão fosse, sem dúvida, o aspecto fundamental a considerar. Todavia, teríamos de ter também em consideração que eles conhecerem novos cenários de trabalho, eles conhecerem novas pessoas, eles conhecerem pessoas vindas de outras regiões, contribuíam, sem dúvida, para o seu saber ser e saber estar muito mais completo. Obrigada, Manel. E a propósito da inclusão, existe algum tipo de órgão em que haja participação direta das pessoas com deficiência? Algum espaço para partilha, onde elas possam sugerir alguma coisa? Relativamente ao museu? Ao museu e a associação em geral, não é? Porque vamos percebendo que o museu e a associação são muito fazem parte, uma casa faz parte da outra, então tem uma ligação muito próxima, muito intrínseca. Sim, sem dúvida que uma instituição como é a APP-ACDM de Castelo Branco tem sempre a sua preocupação de nunca descurar a inclusão. Com o museu, a situação também está presente nesta preocupação e objetivo e finalidade. Quando nós pensamos que a inclusão é importante, a direção também pensa da mesma forma que nós. E ao pensar da mesma forma como eu, por exemplo, que trabalho naquele espaço específico, também está presente. E temos niveladas as situações, trabalhamos em parceria, museu, direção, para quê? Para que o contexto de autonomia seja só um, não haver a preocupação de trazer discrepâncias aos contextos educativos. Doutora, eu poderia completar. Penso que a doutora fez a pergunta, mas ainda há aqui qualquer coisa que queria responder. Portanto, como eu disse, a Quinta está inserida no meio da cidade. E os bairros locais, começando pelo bairro da Carapalha, porque a Quinta chama-se Carapalha, tem um envolvimento muito grande com a instituição, não é uma instituição fechada. De tal maneira que, da pandemia, eles se sentem, a comunidade se sente tão envolvida com a instituição, e o Zacarinha, e portanto está habituada a lidar com eles, vêm à rua, conversam, vão aos cafés, ali à volta, etc., que quando da pandemia, a comunidade, o bairro, o centro cultural, uma associação recreativa e cultural do bairro, foi para nós muito importante, aliás, para eles, para os utentes, que estavam em lar, eles foram dentro, que eles estavam fechados, portanto tinham que estar, não é reservados, porque o Covid nestes deficientes é perigoso, é muito mais perigoso, não é contagiante, então eles percorriam à volta para eles virem às janelas e às varandas e tocavam, portanto manifestavam, levavam-lhes doce que tinham trabalhado antes, portanto, para eles, portanto, lhes chegarem, portanto, isto tudo é muito importante. Há outra coisa que nós não podemos descurar, aqui a importância é que se faz muitas reuniões com os pais e com os utentes. Portanto, isso é muito importante, essa ligação. Por isso nós até temos alguns momentos mais importantes da associação, porque nem sempre é possível os pais
os familiares deslocarem-se, até se desloca a associação junto das famílias, porque de facto o envolvimento dos pais, isto é uma associação de pais e amigos, eu direi, eu sou uma amiga, está a ver, tenho os pais acima de mim, ainda bem, portanto os pais são os principais, e portanto há todas estas reuniões e há toda esta envolvência realmente entre as comunidades locais e as próprias instituições, os próprios utentes da instituição. Estejam eles a frequentar o museu, estejam eles a frequentar outro tipo de atividade. Aliás, eu costumo dizer, até a Polícia Municipal de Castelo Branco costuma dizer, mas quem é que não conhece os meninos da APPA-CDM? Quer dizer, portanto, há toda uma abertura que é a nossa obrigação, portanto, eles fazem parte, eles vão e portam-se muito bem, eu acho, às vezes fico até admirada, a própria saúde, o próprio centro de saúde, o próprio hospital, que nós temos lá recursos, mas não, eles vêm, o comportamento deles em qualquer local, participam, gostam de ir ver o futebol, gostam de ir ao cinema, agora não, agora, enfim, participam em teatros, em peças, portanto, quer dizer, estão muito envolvidos. Agora, alguns têm competências e capacidades para poder tirar o seu curso, ir para o seu mundo do trabalho e perseguir, e até alguns casarem, como eu já disse, e temos alguns com filhos, não muitos, mas alguns constituíram família e estão muito felizes. Há outros que não se libertam tanto porque, de facto, a sua deficiência não lhe permite. Mas estamos nós sempre atentos para que eles tenham meios tecnológicos o mais possível. Há muitos que só conseguem dialogar connosco através desses próprios meios, novas tecnologias, e nós também adquirimos. Com quê? Não somos ricos, nada de pensar que somos ricos, mas vamos bater a todas as portas, candidatamos a muitos projetos, vamos a muito local, damos a conhecer a instituição o mais possível, apresentamos as nossas preocupações e daí também, e vamos candidatando a tudo, como vamos agora candidatar, que está aí, o PRR, e portanto nós vamos deixar, especialmente na parte de energia, nós queremos fazer imensas coisas. Diga, doutora. Desculpe interrompê-la, infelizmente temos o tempo controlado, não é? Mas desculpe interrompê-la, mas já passamos o tempo limite. Mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta. Nós percebemos sim que a palavra, que a inclusão é uma palavra importante e presente no trabalho todo que se desenvolve, não é? Mas no âmbito da economia social e solidária, e especialmente no âmbito dessa academia, é importante percebermos os contornos do trabalho no dia a dia. E a produção está-me a pedir para encerrar, mas eu vou pedir que me responda, nem que seja um sim ou não, ou sim, talvez, mas muito rapidamente, se todo o trabalho que a associação desenvolve, se todas as suas fontes de rendimento são ou não suficientes para assegurar as despesas todas que o trabalho representa? Não, doutora, só com os rendimentos da própria associação que ela consegue, se não fossem os protocolos com o Estado, ela não seria sustentável, não existiria, porque nós temos 200, eu disse à doutora, tínhamos 200 colaboradores, não é? E com tantos utentes não era possível, portanto, mas lá está, essa é a obrigação. Agora, o que nós temos e conseguimos é, de facto, desenvolver bastante a economia, porque através dos produtos que são produzidos na Quinta, onde eles também trabalham, através do museu, que não dá muito, como aliás disse a doutora, mas, enfim, através da seda que nós vendemos. Tudo isso, portanto, nós também conseguimos arranjar possibilidades de termos alguma sustentabilidade que nós vamos conseguindo. Sim, porque os produtos da Quinta, nós temos animais, portanto, por parte pecuária, com ovelhas e não produzimos queijo, isso aí não chegamos. E, portanto, tudo isso é aplicado e, portanto, tudo isso tem um valor económico, portanto, ligado na nossa zona, claro, à parte agrícola, que é da parte da Quinta, porque podemos explorá-las, foi-nos entregue, e são 22 hectares que nos estão entregues, e, portanto, nós não precisamos de comprar azeitona, portanto, o azeite é nosso, a venda de jerupigas, a venda
venda de vinho, fornecemos o mercado mais pequeno, não o mercado grosso, mas de produtos hortícolas. Temos coisas boas e, portanto, contribuem também para o rendimento, até porque, como a doutora sabe, e acho que é conhecimento de todos, o Estado não dá o suficiente para nós conseguirmos manter estas instituições. Nós temos que ir à procura de obter rendimentos e começando logo por nós próprios conseguirmos fazer desenvolvermos atividades para, de facto, nos dar algum dinheiro mais para a sustentabilidade da instituição. Estamos aí, a época do Natal. É muito vulgar a venda de Natal da APP-ACDM em Castelo Branco, é famosa. Vem cá pessoas de muito lado, pelos presépios, pelos trabalhos que se desenvolvem, e tudo isto também entra na economia. Portanto, acho que agora, considerando... A resposta é sim, não é, doutora? Eu acho que a resposta à minha pergunta é sim. Todo o trabalho que a associação desenvolve contribui... sim, pronto. Sim, isso contribui. Agora, temos que ter os tais protocolos importantíssimos, porque nós prestamos serviço público, como eu digo, doutora, não é? Exato. Serviço público. Bom, para não nos matarmos, eu acho que temos de dar essa conversa por concluída, não é, Fernando? Agradecer o Manuel e a Maria de Lourdes por essa conversa, um trabalho riquíssimo. Eu vou visitar Castelo Branco, quero convidados, estão todos convidados. E pronto, e obrigada. E passo a palavra agora ao Fernando, não é, Fernando? Muito obrigado. Quero agradecer muito a Maria de Lourdes e ao Manuel Barreto pela presença aqui, pelas explicações. E basicamente dizer que foi uma sessão bastante intensa, muita informação hoje, né? E tenho certeza que os participantes tiveram bastante coisa, escutaram bastante coisa, com as interpretações, às vezes fica complicado também, né? Então, mas acho que foi positivo, acho que os nossos participantes aqui, eu vi muitos comentários positivos aqui no chat, né? A gente debateu muito essa questão aqui do que constitui um empreendimento de economia social e solidária, e se o empreendimento ele deve ser autossuficiente financeiramente ou não, né? Então, esse é o que é necessário para que o empreendimento seja considerado da economia solidária ou não, que é um grande debate. Mas essa nossa conversa vai continuar semana que vem. Então, e semana que vem nós vamos ter, na quarta que vem, mais 2 empreendimentos que nós vamos conhecer aqui. Então, o primeiro vai ser a Cooperfrutas, que é uma cooperativa de produtores de fruta e produtos hortícolas de Alcobaça. Então, essa é uma organização que seguramente ela tem toda a sua renda vinda das suas atividades econômicas, então vai ser nosso primeiro caso na semana que vem. E nós vamos também conhecer uma outra organização, que é o Instituto Animar, que desenvolveu a Academia do Ativismo, que também é um projeto muito interessante de desenvolvimento local. Então, aqui a gente tem um projeto de economia social e solidária para desenvolvimento local. E esse, inclusive, no vídeo deles, eles têm conseguiram ter uma declaração do presidente da República Portuguesa, falando do projeto deles. Então, vai ser muito interessante esses 2 projetos na semana que vem, nossas 2 visitas. Então, agradeço muito a todos os nossos participantes aqui e aos representantes das organizações que estiveram com a gente, e nós encerramos agora essa sessão, mas vocês sabem que agora às 3h30, horário aqui da Itália, que começa o segundo dia das sessões eletivas. Então, nos encontramos nas sessões eletivas daqui a alguns minutos, né? E não esqueçam que temos ainda na sexta-feira o Marketplace. Então, se você quer ter uma mesa no Marketplace, envie um e-mail para nós falando da experiência que você gostaria de apresentar. Então, agradeço a todos e finalizamos aqui a nossa sessão. Então, cumprimentos a todos, até quarta. Beijinhos. Até logo. Obrigada.